A vinda do Senhor, uma exposição puramente bíblica. Vejamos alguns textos, tanto do Novo Testamento quanto dos escritos do Antigo Testamento, que falam a respeito da vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, ou descanso, ou consolo, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança. O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que é que a Igreja de Cristo aguarda? O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E como será essa vinda? Com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, trazendo o quê? Alívio, consolo, descanso. Para quem? Para aqueles que são atribulados. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Cristo virá após a conclusão, a finalização do dia da expiação, o que se dará tão somente após o fechamento das 70 semanas mencionadas em Daniel capítulo 9, versos do 24 ao 27. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, assim será. Amém. Ou seja, quando Cristo vier, todos o verão, não somente aqueles que compõem o seu povo, a saber, o Israel de Deus, a Igreja de Cristo, como também aqueles que não compõem o povo de Deus, a família de Deus, a Igreja de Deus, o Israel de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 15. Eis que o Senhor virá no meio de um fogo intenso e esplendoroso. Seus carros de guerra são como uma descomunal ventania. Ele virá, pois, descarregar sobre os seus inimigos toda a sua ira, indignação e as terríveis chamas de fogo do seu castigo. Isaías capítulo 29, versos 5 e 6. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha carregada pelo vento. Repentinamente, num instante, serás visitada por Yahvé dos exércitos, com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Daniel capítulo 7, verso 9. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e o ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve, e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes. A vinda do Senhor será gloriosa. Ele virá em um contexto de batalha, mas também para estabelecer o reino sobre a terra. Mateus capítulo 19, verso 28. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que,
na renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, você que me seguiu também se sentará em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quando Cristo vier, quando ele aniquilar os inimigos e estabelecer o seu reino sobre a terra, os seus discípulos apóstolos, juntamente com ele, se assentarão sobre tronos em Israel. Apocalipse capítulo 20, versos 4 ao 6. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando Cristo vier, após a grande tribulação, e aniquilar o anticristo com o seu exército da face da terra, dentre algumas coisas que ocorrerá, uma delas será o estabelecimento do reino. Os apóstolos discípulos se assentarão sobre tronos, porém não somente eles, como também os mártires, todos aqueles que morreram por causa de Cristo e do Evangelho, serão honrados grandemente, recebendo o privilégio de poder, de igual modo, se assentar também sobre tronos e reinar com Cristo, enquanto que outros, devido à qualidade de suas obras, serão governantes, e assim governarão sobre cidades durante todo o período do reinado de Cristo na era messiânica sobre a face da terra. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Que ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo escreveu para uma igreja fiel, e ele exorta essa igreja fiel a se manter fiel até o fim. Paulo tinha esperança de que todas as profecias que precisam se cumprir para que só então ocorra a vinda de Cristo poderiam se cumprir em sua época, nos seus dias. Por esse motivo, ele exortava a igreja fiel do Senhor Jesus naquela época a se manter firme, irrepreensivelmente em santidade, aguardando assim a vinda do Senhor Jesus. Vinda essa na qual ele virá não sozinho, mas com os santos. E estes santos não podem ser a igreja. Por quê? Porque se essa vinda ocorresse naquela época, a igreja de Tessalônica, uma igreja fiel, exemplar, modelo, estaria na terra e contemplaria Cristo vindo com os santos. De onde Paulo tirou essa vinda juntamente com os santos? Zacarias capítulo 14, verso 5. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. E fugireis do mesmo modo como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh santos. O apóstolo Paulo tem essa profecia em mente e ele diz para a igreja em Tessalônica: quando Cristo vier com os santos, vocês que estarão na terra deverão ser achados irrepreensivelmente em santidade, porque quando ele vier com os santos, a igreja fiel do Senhor Jesus estará na terra. E a vinda mencionada em Zacarias 14
ela ocorre em um contexto de batalha, mais precisamente a batalha no Armagedon. Batalha essa que ocorre não antes da última semana, mas no desenrolar do final da última semana, ou seja, ali no período do fim da grande tribulação. Então trata-se da vinda visível e gloriosa do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo para a igreja fiel de Cristo: vocês ainda estarão sobre a terra quando ocorrer a vinda gloriosa, visível do Senhor Jesus, juntamente com os santos, contradizendo assim o ensino pré-tribulacionista. Zacarias capítulo 12, versos 9 e 10. Naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém, ou seja, sobre toda a casa de Judá, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Quando se der a vinda gloriosa do Senhor Jesus, ele virá representando o Pai. O Pai virá no Filho, representado pelo Filho. Por esse motivo, o texto declara: olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele. Porque o Pai virá no Filho, o Filho não virá por si mesmo, e sim representando o Pai, que novamente o enviará, autorizará sua vinda ao mundo. Agora, para trazer salvação e também repentina destruição, juízo, castigo. Mateus capítulo 24, verso 27. Pois, da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, a sua parousia, se dará de forma visível, gloriosa, assim como o relâmpago no céu. Mateus capítulo 24, versículos 21, 22, 29 ao 31. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. E ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Cristo não virá sozinho, e sim com os santos, a saber, os anjos, e será uma vinda visível, que ocorrerá após a grande tribulação, em um contexto de batalha. Todo olho o verá. A casa de Judá, sobre a qual Deus derramará do seu Espírito, verá o Messias no céu com os anjos. Se arrependerão, se voltarão para Deus e para Cristo em arrependimento, nele crerão. E é nesse momento que se dará o arrebatamento, com a participação de integrantes das duas casas de Israel, para se cumprir o que está escrito, e todo Israel será salvo. E juntamente com as duas casas de Israel, teremos também gentios, puramente gentios, que abraçaram o mesmo evangelho, serviram ao mesmo Deus, creram no mesmo Messias e se mantiveram fiéis até o fim. Esta é a verdadeira configuração
da Igreja de Cristo, do Israel de Deus, do povo de Deus, da família de Deus. É nessa vinda que se dará a primeira ressurreição, a ressurreição do último dia, aonde os reinos do mundo, representados por toda a estátua em Daniel capítulo 2, cairá por terra, para então entrar em cena o reino de Deus, o reino de Cristo, aqui nessa terra, após o diabo e seus anjos terem sido aprisionados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 17. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. O arrebatamento se dará na vinda, e essa vinda, como já foi visto em todos os textos lidos até aqui, se dará após o fechamento das 70 semanas, em um contexto de batalha, a saber, a batalha no Armagedon. Em um mês, em uma semana, em um dia, em uma hora, que não nos foi revelado por Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 e 23 e 51 ao 57. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a transformação para o arrebatamento que será em um piscar de olhos, e não o arrebatamento em si. O texto por si só é muito claro quanto a isso. Não tem o que inventar. Apocalipse capítulo 19, versos 11 ao 16. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo vivas, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 ao 12. Caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor
já estivesse chegado. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado o que o detém. Então será plenamente revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Mateus capítulo 25, verso 31 ao 33. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, os bodes, à esquerda. A vinda do Senhor Jesus se dará no dia de Cristo, dia esse no qual ocorrerá a nossa reunião, ou seja, o ajuntamento da igreja com Cristo nas nuvens do céu. E isso ocorrerá após a manifestação do anticristo, que ainda não ocorreu, justamente porque a ocasião própria ainda não se cumpriu. O sétimo reino nem ainda se levantou. Os 10 chifres ainda nem se levantaram, no meio dos quais o anticristo se levantará, para que ao fim dos primeiros 3 anos e meio, conhecido como tempo de tribulação, de falsa paz, estes reis entreguem o poder, o reino ao anticristo, para então termos início à grande tribulação, o reino do anticristo, que durará 3 anos e meio aproximadamente, ou seja, vai durar até quando Cristo vier, para eliminar o anticristo e todo o seu exército e, por fim, estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra. E quando Cristo vier, todos aqueles que sobreviveram, isto é, todos aqueles que não desceram para a batalha no Armagedon, se apresentarão perante o Senhor Jesus, e a separação será feita. Ovelhas de um lado, bodes do outro. Os bodes irão para o fogo, para a perdição, e as ovelhas entrarão no reino, porém não com corpos transformados e revestidos. E serão estes que terão filhos, que viverão, procriarão e por fim morrerão. E será do meio destes que o diabo, após ser solto, vai levantar uma multidão para cercar o arraial em uma última rebelião, e está escrito que Deus enviará fogo do céu e consumirá todos estes rebeldes. E aí teremos o juízo final e posteriormente Cristo entregando o reino a Deus o Pai, para que Deus o Pai seja tudo em todos. E então teremos o fim do mundo em sua segunda e última etapa, a destruição deste céu e desta terra, e aí entrarão em cena novos céus e nova terra, nos quais todos os salvos estarão juntamente com Deus e com Cristo por toda a eternidade, isto é, de eternidade em eternidade, para todo o sempre.